agora, seguindo com a nossa programação, vamos falar sobre um tema que está ganhando cada vez mais tração dentro do franchising brasileiro: os multifranqueados. Sabe aqueles franqueados que possuem mais de uma unidade e muitas vezes de marcas diferentes? O tema do nosso painel de agora é como construir uma companhia de grande valor sendo franqueado. Eu tenho certeza que se você deseja trilhar uma carreira empreendedora de sucesso, esse papo vai ser muito inspirador e vai te ajudar a se preparar para isso. Nós vamos conversar agora com o Renan Brito, diretor de investimentos do grupo SMZTO. Vamos conversar também com o Fabiano Lotti, multifranqueado das marcas Escolher, Mania do Churrasco e Domino's. E vamos ainda falar com o Glauber Gentil, que ocupa o cargo de CEO da Gentil Negócios, um empreendimento focado na gestão de franquias e varejo com mais de 90 lojas. Sejam todos muito bem-vindos ao SMZTO Summit e é um prazer muito grande conversar com vocês. Renan, eu passo a palavra para você e agora a moderação fica aí sob a sua responsabilidade. Bom, vamos lá. Primeiro, boa tarde aí a todo mundo. Estou super empolgado aqui para bater esse papo com o Glauber, que já é um grande amigo, Fabiano, também eu conheço muito a trajetória dele, tô curioso para saber mais. Eu acho que a gente preparou tanto o Glauber quanto o Fabiano prepararam aí uma introduçãozinha para passar pelos grandes números do negócio deles e contar um pouquinho de maneira breve a trajetória. Então, queria passar a bola aí para vocês. Primeiro, muito obrigado pelo tempo de vocês aí, Glauber, Fabiano. Sei que a agenda é corrida e a gente se sente muito privilegiado aí de ter esse tempo, né, e de poder tentar aqui inspirar algumas pessoas a trilhar uma carreira parecida com a de vocês aí dentro do franchise. Passo a bola aí para você, Glauber, quiser fazer uma breve introdução e passar aí os grandes números do grupo. Espero que estejam ouvindo bem. Obrigado aí pelo convite. É um privilégio, um prazer, meu colega de comissão na BF, o Fabiano. A gente está sempre aí também trocando figurinha, sobretudo num ano desafiador como o 2020 e esse também de 2021. As coisas se sucedem e a gente está aí no mesmo barco, aprendendo todos os dias e nos reinventando e nos transformando. Eu vou compartilhar uma apresentação rápida um pouco sobre a Gentil Negócios. Né? Nós estamos aqui, né, distribuídos no Nordeste. Tá bom? A gente sempre começa, né, falando um pouco sobre o que nos tira da cama todos os dias, né? E não só durante a pandemia, mas nos desafios do dia a dia. Por isso que a gente acorda. E todas as decisões que nós tomamos de retomada nessa pandemia teve a ver com as conexões que nós realizamos em cada tomada de decisão com o nosso time, com a diretoria, essa conexão imediata com o nosso propósito, ou seja, todos os dias a gente levanta da cama para inspirar pessoas que trabalham em empreendedorismo, né, geram prosperidade e transformam realidades. Então, a manutenção, né, dos investimentos, todo o esforço necessário para manter os nossos fornecedores lá em dia, a manutenção do nosso quadro, enfim, todas as nossas tomadas de decisão, né, se conectam com isso, é por isso que a gente existe, para isso que as pessoas que estão aqui, né, trabalham e fazem acontecer todos os dias. Nós nos descobrimos nessa tríade do conhecimento que transforma, né, um conhecimento que transforma a sociedade através do Instituto Gentil, que transforma a família, porque somos uma família empresária, eu sou segunda geração, e que transforma os negócios através da Gentil Negócio, que é dali que explodem as nossas atividades de franchising de varejo. E quando a gente tangibiliza o nosso propósito na visão de profissionalizar e operar boas ideias no franchising, né, e no varejo, é ali onde a gente se realiza através das nossas atividades. Né? Nós somos
parceiros do Grupo Boticário há bastante tempo. Seguimos, né, nessa convivência harmoniosa através também do canal de venda direta, com as centrais, né, de serviços que atendem as revendedoras desse canal, e que tem se mostrado absolutamente resiliente durante a crise. A Swarovski foi uma atacada também nossa, né, que passa pela nossa atuação no Nordeste. Essa é uma loja no Iguatemi de Fortaleza. Nem todas as marcas e todos os negócios estão nos 4 estados, enfim, e nem todos os canais. Então, de acordo com o mercado, a gente tem a nossa linha de atuação, seja com o varejo físico, seja com o varejo digital, seja com a venda direta. E a quem disse Berenice, que também é parte do Grupo Boticário. Então, eu vi na apresentação aí que nós estávamos falando de mais de 90 pontos de venda, mas conseguimos realizar uma aquisição durante a pandemia, né, de um mercado numa área que nós já atuávamos, que era no Maranhão, e aí nós nos tornamos aí esse grupo com 100 pontos de vendas, 840 colaboradores, são mais de 40 mil revendedores e com presença em 4 estados aqui no Nordeste. Um pouco de dimensão de números, né, em relação à nossa atuação. Essa é a nossa estimativa. É claro que quando a gente projeta esse crescimento, vem o inorgânico, né, fruto das aquisições da nossa expansão. Só conseguimos fazer isso com um time na ponta. É o time que comanda as 800 pessoas e a nossa área de retaguarda, liderada aí por essas diretorias, né, onde a gente tem uma vertical de performance, o nosso CSC tocando a área financeira, uma área de suprimentos, porque somos um varejo também de produtos, e na área de novos negócios e da inovação, tudo que a pandemia nos trouxe de desafio para a gente sequenciar esse processo de crescimento e expansão. Mas para que as coisas caminhem bem, a gente não pode abrir mão da governança. Então, essa estratégia de crescimento, seja orgânico ou inorgânico, está dentro de um processo estruturado de governança, calcado numa metodologia dos 8 P's da governança, que nós resolvemos aqui internamente nos desafiar e, através de um diagnóstico, entender como é que estariam as nossas notas dentro desse octógono, né, nesses 8 pilares, ou seja, a perpetuidade é a consequência da medição de todas as outras notas, e nós começamos a endereçar soluções que nos trouxessem uma estrutura capaz de suportar essa evolução e esse crescimento. E obedecemos a atuação desse endereçamento nessa linha do tempo, né? Começamos esse processo de governança em 2016, começando a formar aqui os conselhos internos, definindo aí o papel, né? Eu tenho aqui três papéis: na função de CEO, na função de acionista e na função também de membro da família. Ali, uma nota significativamente baixa à época, lá em 2017, que era nos nossos processos, nas práticas, endereçamos com a implantação do SAP. Na sequência, trabalhamos aí no protocolo de família, que é o P de princípios. Aí endereçamos o propósito em 2019, o projeto Gente e Gestão, justamente para ter aqui uma fábrica de talentos para tocar esse movimento ali em 2020, e em 2021 cuidamos da propriedade, que são os acordos de acionistas que derivam essa estrutura. Para quê? Para caminhar rumo a essa perpetuidade que a gente deseja e, sobretudo, para oferecer para os franqueadores e para os parceiros estratégicos um nível de estrutura, de confiança, de credibilidade que permitam continuar investindo na Gentil Negócios enquanto parceiros estratégicos. Então, isso é um pouco da nossa linha do tempo, e encerro aqui deixando também aí uma visibilidade sobre os nossos contatos nas redes sociais, enfim, como podemos ser acessados. Espero ter cumprido o tempo aí, ter dado uma visibilidade aí para todos que estão na audiência, e passo a palavra para o Fabiano. Humilde apresentação, o meu cenário improvisado e despencando. Eu sou Fabiano Lotti, tenho 50 anos, sou formado em hotelaria. Em 2000, eu entrei no Grupo Trigo, que é dono da marca Spoleto,
Hoje eles têm a marca Gourmet, Cone, e outras marcas que estão sendo criadas de Dark Kitchen por conta da pandemia. Foram os master franqueados no Brasil da Domino's Pizza, que foi vendida para o Grupo Vinci, e já tem 11 anos que eu me tornei franqueado do Spoleto, em 2010. Eu saí do Grupo Trigo como gerente de franquia e tive a oportunidade, junto com os sócios, eles eram fornecedores do Grupo do Spoleto, e eles viram todo o crescimento do Spoleto, cavalgando esse crescimento acelerado que aconteceu do Spoleto de 2001 até 2008 em São Paulo. Eles têm uma empresa de exaustão e ar-condicionado. A empresa deles também cresceu muito rápido, e aí veio o convite, eu era cliente deles, e aí veio o convite para montar uma sociedade com franquias do Spoleto. Então, em 2010, me tornei franqueado. Em 2015, nós entramos no Mania de Churrasco. Em 2018, a gente entrou de sociedade numa marca própria de hamburgueria, que é essa aqui, o Big Jack, que é aqui em Campinas. São 3 unidades próprias. O Big Jack já existe também há 11 anos. Então, nós temos hoje 9 lojas do Spoleto, 8 lojas do Mania, 2 Domino's Pizzas, que é a Store com Spoleto em shopping, e 3 lojas do Big Jack. Estamos ainda em crescimento em número de lojas, tanto com Spoleto como com Mania de Churrasco, e a pandemia deu uma travada aí no nosso crescimento, uma pausada, mas a gente espera que agora não haja o 3º lockdown, e voltamos para o trilho, e vamos recuperar o que ficou para trás, aí, o atrasado. Acho que é isso, Renan, de apresentação. Legal demais. Acho que duas belíssimas histórias aí. A do Glauber eu já conhecia superficialmente, e são histórias muito inspiradoras. Fabiano, você começou, né, pelo modelo de franquia, e hoje você tem uma marca própria, né? O que te levou a começar via franquia lá atrás? O que você enxerga de vantagens em empreender via franquias? E comparando hoje com a sua experiência de ter criado uma marca própria e estar operando isso, como que você enxerga comparativamente vantagens e desvantagens desses 2 modelos? Olha, a franquia, ela me traz um pacote pronto. Eu tenho... Nesse pacote, as coisas já vem mastigado. Você tem a área de marketing, então você tem promoções, você tem criação de cardápio, você tem um pacote que você acaba ganhando tempo e focar na gestão e na operação da sua unidade. Então, a franquia, eu vejo que eles têm um plano de sustentação, eles têm uma estrutura, eles têm já o planejamento para frente, coisa que isso toma tempo. E a gente, com marca própria, quem tem que fazer todo esse papel somos nós, né? O proprietário da marca. Você tem que criar produtos, você tem que criar cardápio, você tem que fazer as ações de marketing, você tem que cuidar de TI, você tem que fazer a parte jurídica, você tem que fazer tudo que, teoricamente, a franqueadora te faz grande parte disso. E as coisas vêm mais mastigadas. E a franqueadora tem uma vantagem, além disso, por ser um volume grande de trabalhos, de jobs, ela consegue ter algumas vantagens que eu, pequeno, com 1, 2, 3 lojas, eu vou ter uma despesa maior e talvez eu não tenha o resultado que eu vou ter dentro de uma rede de franquia. Então, essa é a comparação que eu faço, as vantagens da franqueadora, de ser um franqueado, e ter marca própria. A única
E isso tem um preço. Você ser franqueado, você tem o custo do royalty de fundo de promoção. E não ser franqueado, você ter marca própria, você não tem esse custo, porém, você tem outros custos acima do que você paga como franqueado, porque não tem volume, não tem demanda. Então, eu acho que ter uma franquia é uma grande vantagem. Acho que te livra tempo para focar no core da operação, né? Eu acho que você poder contar já com todos os sistemas pensados especificamente. Eu acho que tá no mudo aqui, pessoal. Bom, vamos lá, eu estava falando no mudo aqui. Eu acho que é exatamente isso, Fabiano. Eu acho que você já poder contar com toda essa infraestrutura, né, todos os sistemas, enfim, toda a rede de fornecedores, pensando em alimentação principalmente, eu acho que te livra tempo para focar na operação e desempenhar com maior assertividade aí o papel do empreendedor na ponta. Eu acho que uma coisa legal também, além da troca com a franqueadora, né, acho que os franqueados se beneficiam muito de trocar com outros franqueados, né, aprendizado, visitar, extrair melhores práticas. Então, acho que isso é um benefício bacana também que eu vejo de pertencer a esse mundo das franquias. Agora, queria jogar uma pergunta para o Glauber ali. Eu acho que um dos grandes objetivos que a gente tem aqui é inspirar essas pessoas que já têm uma unidade ou pensam em adquirir a primeira unidade de franquia a se tornarem grandes empresários, né, e terem várias unidades. E eu acho que nada melhor do que trazer a perspectiva e a dimensão do mercado americano de multifranqueados para a mesa, para inspirar um pouco as pessoas. E aí eu queria perguntar para você, Glauber, como é que você vê o mercado americano, né? E se você acha que o Brasil deve caminhar no sentido do que a gente já viu lá fora juntos, participando de alguns eventos. Eu lembro de alguns dados extremamente interessantes, como o número de transações, né, de fusões e aquisições nos Estados Unidos acontece muito mais em multifranqueados do que nas próprias franqueadoras que são donas das marcas. Enfim, a gente vê um mercado muito diferente lá fora. Queria pegar a sua perspectiva em relação ao tamanho do mercado americano e como é que você vê o mercado brasileiro se desenvolvendo. Bom, Renan, eu tenho uma impressão muito baseada naquilo que a gente, né, como você comentou, viu junto, que o franchise, tudo que vem acontecendo nos últimos anos, e sobretudo nos últimos 2 anos, tem muito mais a ver com acelerar aquilo que já estava em curso do que com transformar, né? Então, a aceleração da consolidação no franchise me parece um caminho sem volta, né? Independente se a gente está falando do mercado americano, vem fazendo esse processo de consolidação há mais tempo, ou seja, mais marcas, mais negócios nas mãos de menos operadores e menos operadores cada vez mais profissionais. Acho que isso tem muito a ver com risco, né? Porque naquilo que a gente entende, na hora que você traz mais consistência, mais profissionalismo, mais estrutura, mais chances essas redes têm de apostas nessa consolidação. Então, eu vejo esse movimento também acontecendo no varejo brasileiro, ou seja, no nosso franchise, né? Os franqueadores também se tornaram multifranqueadores, né? Franqueadores de mais de uma marca, lá e aqui, né? E quando o franqueador, né, cria uma segunda, uma terceira, uma quarta marca, ele já tem dentro da rede um ativo interessante para poder explorar e aumentar, intensificar essa rede de relacionamento. A gente vai começando a ver histórias interessantes também, né, de fusão ou de aquisição de franqueadores dentro do mercado brasileiro, também acelerado aí por esse momento, seja por uma questão de caixa, seja por uma questão de eficiência, seja por uma questão de sinergia. Então, eu tenho visto, né, que independente
se nós temos uma, duas, quatro, seis, 8 lojas, que a gente esteja preparado em termos de estruturação para absorver, num curto prazo, mais oportunidades, né? A gente fala hoje, estava contando aqui enquanto o Fabiano narrava aí os negócios e as unidades, já é um negócio de 25 unidades, né? Nós éramos um negócio de 25 unidades há 10 anos atrás, e nós somos hoje um negócio de 100 unidades. Só que há 2 anos nós éramos um negócio, há 3 anos nós éramos um negócio de 50 unidades. Então nós dobramos. E eu acho que o tempo para sermos um negócio de mais unidades vai diminuindo de acordo com essas oportunidades. Evidentemente que tem toda uma lição de casa para ser feita. A complexidade e algumas barreiras aqui, por exemplo, de cláusulas de não competitividade, de uma maturidade maior do mercado e até do sistema financeiro nessa equação que envolve a necessidade de expansão. Enfim, acho que tem desafios, mas que essa distância, na minha avaliação, tem encurtado. Ou seja, aquilo que a gente via 4 ou 5 anos no multi-unit franchise em Vegas como algo absolutamente distante, a gente, pelo menos na minha visão e na minha percepção, não sei a sua, eu vejo que esse tema ele vem andando de uma maneira mais rápida do que vinha em relação ao mercado nacional. Eu acho que a minha perspectiva é bastante similar. Assim, eu vejo que a tendência é muito favorável, o mercado brasileiro vem se desenvolvendo muito aqui, quando a gente pensa em multifranqueados. Eu acho que principalmente, né, a gente vive aqui no ambiente de franqueadoras e a gente vê que o olhar das franqueadoras finalmente mudou para isso, né? Ela parou de ver os grandes grupos menos como ameaça e muito mais como uma grande oportunidade de crescer de maneira profissional. E acho que está se conscientizando de que é preciso tratar os diferentes de maneira diferentes, né? E falar diferente com esses caras, se estruturar para conseguir atender as necessidades de um multifranqueado que elas são diferentes de um franqueado que tem uma unidade na maioria das vezes. E acho que olhar para o mercado americano só empolga a gente, porque lá eu lembro também que mais de 50% das unidades de franquias eram unidades de multifranqueados. Então a gente sabe que isso provavelmente vai ter uma relevância ainda muito grande no Brasil, né? Então acho que empolga muito olhar para o mercado americano e ver que a gente tem um caminho promissor aí pela frente pensando no Brasil. Ô Glauber, você falou ali dos seus diferentes estágios, né, em número de unidades. Eu queria aproveitar e colocar aí para você saber quais foram os principais passos, né, os passos determinantes aí dessas mudanças de etapa, né? Se sair de 1 para 2 unidades é a mesma coisa do que sair de 5 para 50 unidades. E os passos determinantes, assim, em que momento você decidiu buscar a profissionalização, tirar todas as empresas do simples para buscar uma unificação e pensar em profissionalizar? Que momento você pensou em montar sua estrutura de retaguarda, né, o seu back-office, e saiu da operação para focar mais nesse papel de gestor? Enfim, os principais passos aí dessa trajetória. Bom, vamos lá. Acho que os temas talvez mais decisivos, né, quando a gente tem um entendimento, uma clareza maior do papel das gerações, né? Acho que o varejo brasileiro, o franchising brasileiro, né, se olha para a BF, tem 40 anos, então é um negócio que está andando para as próximas gerações, né? A primeira geração, Renan, ela tem uma característica muito importante, além da intuição, é um papel de largar, de crescer, e a partir do momento que o negócio vai crescendo, a estrutura vai acompanhando. Eu sou um membro da segunda geração e talvez a principal contribuição dessa geração para uma família empresária, eu sei que vários negócios, né, no franchise se conectam com empresas familiares que vão buscar oportunidade de crescimento, com menos risco, com mais negócio, você ali
né, entender que precisa colocar a estrutura na frente do crescimento. Então, o que nós fizemos aqui na Gentil foi trazer a estrutura para se preparar para só então absorver o crescimento, né? Então, as empresas franqueadoras, elas precisaram ver o nosso processo de estruturação para confiar em rodadas, em jornadas expansionistas, né? E acho que essa é uma lição que independe do tamanho, né? É muito mais de mindset, né? De modelo mental, né? De separar uma parte do resultado para apostar em estruturação. Então, nós fomos avaliando quais eram os desafios, né, em cada um desses momentos, né? Fatalmente, quando a gente sai de 2 para 4 lojas, precisa levar o nível de controle, né? Precisa entender quais são as novas áreas da retaguarda que trazem informações mais precisas e ágeis para o negócio. Quando você vai sequenciando, aí precisa entender um pouco, olhar para dentro e ver que cultura organizacional você tem, que pessoas têm feito cultural para tocar esse negócio adiante. Chegado uma hora, a partir de uma quantidade, né, de lojas, que precisa de um RP que seja aderente a esse processo, e tudo isso demanda investimento e tempo, né? Então, a partir do momento em que a gente virou a chave ali, de que para suportar um crescimento era precisar colocar a estrutura antes da expansão, a gente começou a trilhar uma jornada mais assertiva, né? A gente começa a ficar mais consciente de quais são os negócios de empresas franqueadoras que fazem sentido, aquela competência que você tem de ter a melhor entrega para aquele negócio, começa a fazer alguns exercícios, né, que acho que são mais maduros, que nos colocam de uma maneira mais serena em relação àquilo que a gente pensa como oportunidade. Começa a se ter alguns critérios internos de elegibilidade, ou seja, quais são os negócios que têm mais fit com a nossa estratégia, mas, sem dúvida, como é que nós apostamos num time, desenhamos processos, aumentamos o nível de controle. A gente agora está numa terceira onda, que é a saída, né, de empresas do lucro presumido para o lucro real, que não tem nada de diferente dos desafios de quando a gente sai do simples para o presumido. Muda a dimensão, mas a maneira como a gente encara isso é muito parecida. Então, como é que a gente traz, né, mais estrutura e não para com isso, né? Nós estamos no momento agora de dar, né, acabamos de criar uma nova área, que é um núcleo de excelência, para dar apoio e suporte às outras áreas da empresa. Se a gente fosse para a ponta do lápis nesse momento, talvez não fosse absolutamente necessário, mas é mais um passo nessa estruturação, uma área de inovação. Eu acho que, independente do tamanho do negócio, você tem 2, 10, 20 ou 100 lojas, precisa ter gente no time respirando essa nova forma de se conectar com o consumidor. Então, se lá em 2010 a gente estava olhando para a controladoria como sendo algo, né, especial para aquele momento de sair de 20 para 40 lojas, hoje, se a gente quiser sair de 100 para 150 lojas, essa área de transformação digital, de inovação, olhar a franqueadora que tem isso, fazer conexões com os franqueadores para dar suporte a essa área, né, trazer gente para dentro com esse modelo mental, trabalhando com produto. Então, a consultora que está na loja, né, já é um outro perfil que tem muito mais característica de comunicação, de ser uma influenciadora do que ser só uma vendedora, porque agora a jornada está mais extensa. Enfim, esse olhar para colocar estruturas que não
não pesam, ou se pesam, tem que ter um peso controlado. Eu acho que são investimentos necessários àquilo que você precisa, sobretudo para inspirar nas parcerias estratégicas confiança e visão de longo prazo. Bacana, Glauber. Eu acho que esse é um dilema recorrente aí para quem pensa em crescer de maneira geral, né? Se traz a estrutura primeiro ou se cresce, depois se estrutura, e foi legal pegar a tua visão aí sobre a importância de já estar estruturado para crescer, né? Queria perguntar para você, Fabiano, o que olhando para o passado, assim, né, para essas diferentes etapas, quais foram aí os principais determinantes que você acha para conseguir gerir uma rede de lojas grandes e muitas vezes distantes geograficamente? E olhando para trás, hoje, com a experiência que você tem hoje, o que você teria feito diferente aí? Olha, o nosso crescimento, ele aconteceu com o Spoleto, ele aconteceu de uma maneira muito rápida, porque quando eu me tornei franqueado, no Spoleto não tinha boas oportunidades, porque o Spoleto já existia há 10 anos, então os bons pontos já estavam tomados, né? E a ideia foi, bom, como é que nós vamos realmente ganhar dinheiro e ter boas oportunidades? E a gente enxergou que a gente teria que pegar muitas lojas para ter, talvez a cada 3 lojas se equivale a uma grande loja boa. Então, das 9 lojas, nós chegamos a ter mais de 9, tá? São lojas que foram, durante esses 10 anos, lojas que não performou, a gente acabou encerrando, fechando. Mas dessas 9, 7 lojas foram repasse, tá? E 2 lojas realmente foram lojas novas que a gente fez do zero. O Mania, em 2015, já foi um pouco melhor, porque nós entramos quase no final das boas oportunidades, né? O Mania é uma marca nova ainda, então a gente conseguiu pegar boas oportunidades e, para não perder as boas oportunidades, a gente também teve que acelerar aquisições boas. E, para isso, eu tive que me estruturar. Eu concordo 100% do que o Glauber falou na estruturação conforme você vai crescendo, você vai se estruturando, né? Você vai crescendo o seu time de staff para dar suporte para a loja, para deixar a loja solta só para vender e atender bem e vender bem. Então, hoje, nosso staff tem uma estrutura boa de RH, de TI, de manutenção e pessoas do time de gestão para realmente deixar a loja com sua equipe, com um gerente de cada loja, deixar ele livre para vender e atender bem. Então, esse staff eu fui criando com o tempo mais rápido, para não perder oportunidades de ter bons negócios. O que eu faria que eu não fiz? Eu acho que hoje, com o que a gente está passando ainda com esse meteoro, eu uso sempre a palavra meteoro que eu aprendi com o Glauber. Esse meteoro que caiu e está deixando aí uma cicatriz grande, eu não sei, não me vem na cabeça agora alguma coisa que eu deixei de fazer ou mudaria. Está sendo um grande aprendizado para a gente, a pandemia. E acho que, mesmo quando a vida voltar ao normal, a gente não vai voltar na loja como era antes. A nossa gestão não vai ser a mesma. Eu acho que o legado da pandemia foi que a gente conseguiu enxergar com uma lupa maior os números, as despesas e a queda de faturamento, aonde você consegue cortar sem machucar a operação, sem machucar a qualidade, sem machucar o atendimento. Então, isso foi um grande aprendizado que ele veio para ficar, ele não é passageiro como a pandemia. E eu acho que isso é o legado da pandemia, que lá na frente, quando voltar à vida normal, a gente vai colher bons frutos desse legado, que é uma redução de custo, um aumento de faturamento,
fazendo o mesmo atendimento e com a mesma qualidade. Então, eu acho que agora, nesses 1 ano e meio aí, a gente aprendeu realmente que dá para fazer coisas que a gente não imaginava lá atrás, né? Então, eu não vou voltar a ter a mesma quantidade de colaboradores que eu tinha antes, eu não preciso de um estoque tão grande como eu tinha antes, dá para fazer com menos. Então, eu acho que esse é um grande legado da pandemia, mas é só isso de legado mesmo, porque o resto, a dor está sendo grande ainda. Não sei se Legal. tudo que você sabia aí, Renan, da sua pergunta. Excelente aí. E acho que esse meteoro aí, como o Glauber costuma falar, acho que trouxe muita coisa boa também para todos os negócios aí. E acho que para fechar aqui, Glauber, queria colocar uma pergunta para você, que é a seguinte, né? Acho que deve ser uma dúvida recorrente de quem está pensando em investir num negócio de franquia. Quais premissas, né? Quais critérios você consideraria hoje para escolher uma marca, né? O que você olharia, o que você acha que é importante para um cara que pensa nesse crescimento de longo prazo, em ter várias unidades, é importante ele considerar na hora de escolher uma marca? Bom, sem dúvida alguma, acho que o primeiro, até por experiências e por aprendizado, isso faz parte. O primeiro é fit cultural, alinhamento de valores, expectativa em relação. Acho que antes de olhar o economics, né, antes de olhar o negócio e o resultado, e o CAPEX e o ROI e tal, é saber se existe uma aderência, para saber se estamos todos na mesma frequência. De novo, não existe certo e errado, existe aquelas pessoas que pensam numa mesma direção, né? Então, se vence essa primeira etapa, né, do alinhamento de valores, né, do alinhamento de propósito, acho que isso, né, dá uma tranquilidade para os demais temas, né? Estamos falando de um casamento, né? Às vezes você quer fazer um negócio com um franqueador de longo prazo, porque você traz essa visão de longo prazo, e às vezes, e não tem nada de errado, o acionista lá, o franqueador, está pensando no negócio para vender daqui a 4 anos. Então, tudo bem ele está pensando assim, você saber se você está alinhado com essa linha e com essa percepção, porque aí a gente vai, são os velhos e bons acordos, né? Que aí ninguém se decepciona. Acho que esse é um primeiro tempo. O segundo que a gente olha muito a parte tributária, né? O franchising brasileiro se acostumou a desenvolver negócios que fazem sentido no simples. E isso é uma crença limitante, né? Até porque bate na reputação do negócio, né? Não dá para ter, no nosso caso, 80 primos, X irmãos, para poder desenvolver um negócio que se sustenta numa modalidade tributária que não está alinhado, né, com o seu nível de expectativa. Acho que é super importante também olhar, eu me lembro a gente lá, né, embora o franchise brasileiro, estava me referindo ao multifranchise lá em Vegas, lá no mercado americano, embora a pandemia tenha trazido uma competência nova para o franchise distante, né, principalmente para a gente que está aqui no Nordeste. Eu estava em São Paulo a semana passada, cada esquina que você anda, você vê um Mercado Livre entregando em 24 horas um produto. No Nordeste são 7 dias. Então, o ponto físico do franqueado, no caso do produto, ele passa a ser um hub logístico integrante da cadeia do franqueador, né? Mas quando a gente olha para o nosso negócio, é importante olhar para essa dinâmica, né, do papel desse franqueado dentro do sistema. Acho também que as barreiras e as fronteiras caíram, né, nesse momento. Não é só quando você vê o Fabiano montando aí duas unidades próprias. Nós tivemos
um processo aqui durante a pandemia que não concluímos com êxito, mas foi importante aprender e participar do processo de avaliação, de fazer parte de uma franqueadora de pequeno porte. Tem um outro fenômeno que é a indústria desejando chegar na ponta através do franchise. Então, essas barreiras, né, e o multifranqueado dentro dela não olhar só para o escopo da configuração tradicional. Eu acho que a pandemia também traz novas configurações para a mesa do franchising. Acho que isso vai ser interessante de assistir nos próximos anos. Mas, basicamente, cara, é alinhamento de valores, olhar a modelagem tributária, né, em relação àquilo que você espera enquanto modelo de crescimento, e esse tema que vem sempre, que é, né, o papel, né, do franqueado nesse processo como um todo, né? Se o franqueado está inserido nessa relação, sobretudo se é produto do e-commerce, né, da venda pelo WhatsApp, né, do Omnichat, que queira chamar, enfim, da integração da omnicanalidade, ou seja, se você participa do game em todas as pontas, e começo a ver também como ponto de atenção, até porque eu acho que esse setor está se revisitando e se reinventando e precisa da conexão que esse franchising tenha com o setor de shopping centers. Eu acho que o setor de shopping centers no Brasil, né, um negócio hoje que seja altamente dependente da relação com shopping centers, precisa ter uma cautela nessa avaliação de resistência a entender o que está por vir. Então, eu também olharia com bastante cuidado essa captura para um negócio que seja absolutamente dependente deste segmento, né? Pelo nível de repensar e de reflexões que eu entendo que esse setor precisa colocar na mesa, saindo aí de um modelo mental de real estate para um negócio de varejo. São ótimos insights aí sobre o que considerar. Eu adicionaria um último que eu acho importante de você avaliar se tem, né, oportunidade de crescimento. Às vezes você entrar numa franqueadora muito madura vai limitar um pouco o seu crescimento, então esse timing e saber se a franqueadora também está aberta e incentivando você a buscar esse crescimento, eu acho que é algo muito relevante aí. Pessoal, muito obrigado pelos insights, sempre muito boa a troca com vocês. E queria que a gente tivesse mais tempo aqui para continuar esse papo, mas a gente continua numa outra oportunidade, viu? Um abração, obrigado por terem participado.